Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Que cada um de nós, que já saímos de casa com um propósito, e esse propósito depende exatamente daquilo que nós temos buscado. E para falarmos desse tema, construindo um sentido de servir, foi exatamente o que moveu cada um de nós neste dia, nesta noite. Porque no simples momento que escolhemos estar aqui, nós já estamos compartilhando as nossas vibrações, os nossos sentimentos com o plano mais alto. E eles, trabalhando com as nossas vibrações e energias, servindo a outros irmãos que também necessitam como nós. E aí nós não podemos esquecer de que o Mestre Jesus disse: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que sois bons servidores. Servidor, nós encontramos várias passagens nos Evangelhos, quando ela nos traz esses convites e quando se relaciona àqueles que Jesus mencionava, servidor. E dessa forma ele também nos diz: quem quiser ser o maior, seja o serviçal. Qual a razão que temos dificuldade de servir? Será que nós temos alguma dificuldade para servir? Ou será que ainda nós nos colocamos como trabalhadores? Ou então estamos ainda como recebedores? Ou seja, aquele que está mais preocupado em receber, em ser assistido. Então, qual é a nossa dificuldade? Tem uma razão para isso? Do que nós buscamos? Quais são os nossos propósitos de vida? Dentro daquilo que nós estamos já entendendo da doutrina espírita. Aprender a conhecer os poderes que há em nós e utilizá-lo. Essa é uma das necessidades para exatamente nos conduzir à proposta da reflexão de hoje. De nos conhecermos, de saber quais são as nossas forças, as nossas potências, os nossos poderes. E todos nós temos poderes. Quais são esses poderes que nós temos? Quais são? Buscando entre nós e voltando para dentro de si, encontramos as forças que nos movem. E aquelas ao qual faz parte e é inerente do ser inteligente. Então, o ser humano deve descobrir os objetivos essenciais da sua vida, da sua existência. Qual é o nosso objetivo de estarmos encarnados? Qual é? E aí a gente passa a observar como nós conduzimos o nosso dia a dia. Cada momento que nos leva a fazer tal coisa, o que nós planejamos pela manhã, ao levantarmos,
ao concluir o dia, o que nós agradecemos, quais foram as realizações, se foram aquelas que nós esperávamos, aquelas que projetamos. Enfim, qual é o objetivo que tem nos levado a buscar alguma coisa além daquelas naturais do dia a dia, que é o sustento da vida orgânica e a realização das nossas ações profissionais. É preciso alcançar, de alguma forma, um outro patamar, além daquele rotineiro das profissões. E é muito importante que, nos dias atuais, com a tecnologia avançada, aonde que tudo está mais facilitado para o desenvolvimento dos trabalhos, o homem reserve seus tempos para si e para o encontro com o Pai. Uma razão ao qual Ele nos proporciona essa tecnologia avançada, para que o homem tenha mais tempo para ele mesmo e para o seu reencontro com o Criador. É preciso, então, nós observarmos como estão os nossos comportamentos. Como eu me comporto diante dos fatos? Como eu me comporto diante de uma consequência emocionais que são causadas por palavras ríspidas, ou por aquelas ao qual nos elogiam, mesmo que nós não temos o merecimento. E aí, quais são essas emoções vividas no nosso dia a dia? Para tanto, precisamos saber qual é os nossos poderes, que marcam a nossa vida, que marcam as nossas ações e que marcam as nossas emoções. E as nossas emoções são essenciais para a qualidade de vida. Imaginamos que qualidade de vida seja a tranquilidade de ter um sustento alto, um status, dinheiro, fama, beleza. Mas a qualidade de vida do espírito deve ser além disso. E é exatamente movida pelas emoções que essa qualidade de vida vai nos dar as razões que devemos buscar servir, atendendo o chamado do Mestre Jesus, quando ele diz: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Além desta qualidade de vida que as emoções vão dar para nós, de acordo com o que nós trabalhamos, a autoestima também, ela vai fazer com que nos alimentamos pela vontade, agindo adequadamente com aquilo que nos leva a ter uma alegria de viver e uma alegria de servir. Portanto, há 2 pontos: a emoção e a autoestima. A primeira exatamente que vai dar a qualidade de vida, e a segunda que vai movimentar a nossa vontade. Então, quando questionamos quais são os nossos poderes que devemos conhecer, lembramos que há 3: pensamento, sentimento e vontade. Todos nós, permanentemente, como seres inteligentes da criação,
somos movidos por esses três poderes: pensamento, sentimento e emoção. Pela vontade que nós devemos agirmos. E aí a gente fica a pensar, mas todos somos criados com essas potencialidades? Todos somos. Cada um no seu nível de desenvolvimento. Por nós sermos todos dotados dessas três potencialidades, é preciso que nós saibamos como utilizá-lo para a nossa felicidade e para que nós cumprimos com os nossos deveres diante da obra do Criador. Porque somos chamados exatamente para cooperar na obra do Criador, desenvolvendo-nos e evoluindo para atingir os nossos destinos de felicidade ou de espíritos puros. Lembro-me que Haroldo Dutra Dias, ele fala dessas duas forças que conduzem a nossa vida, que é a emoção e o significado. E ele nos diz que as emoções, elas são o colírio, o colorido, melhor dizendo. E enquanto o significado, ele é aquilo que nos dá o molde de vida. Como nós moldamos a nossa vida. E qual é o colorido que nós damos para a nossa vida. E às vezes a gente costuma ouvir dizer, não, minha vida hoje está florida. O colorido das emoções vivida com alegria. Mas que essa alegria seja por ter servido alguém, de ter somado para alguém, ou para que nós tenhamos dividido. Que é bem interessante. Às vezes a gente diz assim, eu vim aqui para somar. E às vezes a gente também pode dizer, eu vim aqui para dividir. Eu dou um pouco do que eu tenho e recebo um pouco do que você tem. Você me ensina, eu aprendo, e o pouquinho que eu sei, você também aprende comigo. E nós assim vamos fazendo essa troca. Então, o colorido das emoções, que nós possamos levar uma vida colorida, florida, mas pelas nossas ações. E às vezes a gente costuma também ouvir dizer que hoje a minha vida está preto e branco. Não tem nada de cor, está sem graça. Mas o que nós fizemos para que essa vida esteja sem graça, sem cor? O nosso dia está cinza. Mas o que nós fizemos para dar um colorido para a nossa vida? Quais são as nossas emoções que estamos fluindo do sentimento que temos? E o significado que vai moldar a nossa vida? Qual é o objetivo que nós estamos aqui? O que significa nós estarmos numa casa espírita? Qual é o significado que tem da mensagem do Cristo em minha vida? O que representa para mim a mensagem espiritualista trazida por Kardec? Que significado eu dou para isso? E qual é o significado que eu dou para as ações de caridade? Para o servir? Se em momentos tantos nós ouvimos e lemos o Mestre dizer, os servidores, os bons servidores, se tornem um servidor. Vinde a mim, bons servidores. Se quiseres ser o primeiro, seja o serviçal. Então, qual é o significado da nossa vida? Para que nós moldamos nos passos com inteligência, com amor, buscando exatamente
com a consciência do que nós sabemos para onde estamos indo e para o que nós deveremos realizar. Então, nós precisamos conduzir dentro desse processo as nossas motivações. E o que me move? Qual é a minha motivação que eu tenho de vir para um grupo de estudo? O que está me movendo para isso? O que me move para eu ir para o meu trabalho profissional? Logicamente que lá eu tenho muitos rendimentos e eu preciso trabalhar porque eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que me sustentar, eu tenho que dar um equilíbrio nas minhas finanças. Mas outras motivações quais são? Para que me conduza exatamente a eu conseguir e construir, através de um trabalho consciente, a minha evolução. Motivações, conforme Eduard Deci, professor de Psicologia e de Ciências Sociais na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, ele coloca 3 motivações intrínsecas. E ele fala, primeiro, ser útil à sociedade. O que seria ser útil à sociedade? Seria nós estarmos passivos? Ou será nós servir de alguma forma? Onde eu posso servir? Onde eu me encaixo numa atividade? Mas traduzindo isso para o movimento espírita, qual é o lema de Kardec quando ele diz: trabalho para todos, solidariedade entre todos e tolerância para com todos? Kardec está nos chamando aqui ao trabalho. O que o Mestre Jesus nos disse? Se quiseres ser o primeiro, seja o serviçal. Aquele que se propõe a servir. Mas não vamos só pensar, então, no servir em termos das realizações no movimento espírita, mas daquele trabalho que nos eleva ao Cristo, que nos eleva espiritualmente a um patamar de luz e felicidade, que nós almejamos. Todos nós queremos isso. Tanto é que aqui estamos, buscando entendimento, para compreendermos o que podemos fazer para a nossa melhoria, para o nosso progresso, para que nós cumprimos com a nossa missão. Ou aqui alguém não tem nenhuma missão. Se alguém aqui não tem nenhuma missão para cumprir, pode levantar a mão. Todos nós temos. Ninguém reencarna sem nenhuma missão. Todos temos uma missão. Então, a nossa motivação em ser útil, começamos a ser útil para a nossa evolução. Para mim crescer, eu preciso fazer. E para eu fazer, eu tenho que servir alguém. Mas como eu vou servir? Eu tenho que dar algo de mim. Então eu tenho que alcançar esses recursos que eu possa transmitir, que seja meu. Dinheiro. Bem, dinheiro está na minha mão, mas dali um pouquinho não está mais. E geralmente passa mais na mão dos outros do que na minha. Mas todo mundo tem o dinheiro e passa, e ele movimenta.
Mas tem algo que é meu, que eu possa doar e continuo tendo. É exatamente isso que nós precisamos aprender a doar. Algo de nós. O que eu tenho de bom? Sorriso. Ótimo. Então eu posso sorrir para alguém. Como a mensagem inicial. Vamos dar um sorriso. Porque a mensagem inicial é exatamente o que nós estamos conversando. Ela estava dizendo tudo que nós poderíamos dar. E o que ela estava dizendo, nós temos que dar porque nós temos. E quem não tem um sorriso para dar? Todos temos. Mas se eu não tenho um sorriso, eu posso pelo menos, então, dar um abraço. Ah, mas o abraço vai custar muito mais do que eu der um sorriso. Ah, mas então eu vou para algo que eu possa dar que é meu e que me dá menos trabalho. Eu vou emitir um bom pensamento para alguém. Eu posso. É meu. Aí eu vou transmitir o pensamento, daí eu fico sem pensamento? Não, eu tenho. Então o que eu estou dando é o que eu tenho. Se eu tiver dinheiro, eu tenho, mas dali um pouquinho já não tenho mais. Se eu der uma roupa, dali um pouquinho já não tenho roupa. Eu tenho que adquirir outras. Mas a grande questão que Jesus nos traz, a sua mensagem, é dar algo de nós. Como o próprio Evangelho nos traz. Daquela irmã caridosa que saía fazer a caridade com a sua carroça, naquele tempo diziam assim, cheia de mantimentos, e ela levava a filha para que ela aprendesse também a ser útil, para que ela aprendesse também a servir. E a menina então diz que queria dar algo. Mas o que tu tem, minha filha? Se eu der para ti, não é você que está fazendo o bem. Dá o que é teu. Dá o teu tempo, o teu trabalho. Confeccione roupas e doa, porque daí tu está dando do teu trabalho. Então essa motivação trazida por esse professor da psicologia, ser útil à sociedade, nós temos 1000 maneiras de sermos úteis à sociedade. Depende de nós querermos como nós poderemos ser útil. Mas deve ser aquela que agrada a Deus. E aí o Evangelho vai nos dizer o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é? Então, além da motivação que ele nos traz, que é ser útil à sociedade, ele fala também do relacionamento interpessoal saudável. Como nós vamos ter um relacionamento saudável com as pessoas? Se os nossos maiores conflitos são exatamente nos relacionamentos. As nossas maiores aflições são aonde? Nos nossos relacionamentos. Na nossa incapacidade de momentos de conviver com aquele que nós dissemos que é difícil. E esquecemos que nós, às vezes, somos mais difíceis que o outro. Porque se ele tem uma dificuldade, eu também tenho, porque eu não estou conseguindo entender. Então, no momento que eu não consigo entender que o outro tem uma dificuldade, essa é a minha dificuldade, de entender o outro. Então, para que nós tenhamos motivações para ter um relacionamento saudável com as pessoas, é preciso que nós nos estudamos, nos melhoramos e oferecemos o melhor que há em nós. O que eu posso fazer? Que tipo de diálogo eu tenho?
como eu conduzo as conversas, como eu trabalho os conflitos. Tudo isso são formas de nós estarmos servindo para a harmonia do nosso planeta, da nossa sociedade e a harmonia da nossa própria vida. Porque quando eu consigo desenvolver uma capacidade de me relacionar saudavelmente com as pessoas, eu ofereço o melhor que há em mim. E aceito aquilo que ela tem para me ofertar. Sem cobranças, sem interesses. Porque os nossos conflitos estão exatamente porque ela não age como eu gostaria que ela agisse. Que ela não fala dos assuntos que eu gostaria de falar. Que eu espero que ela tome uma atitude e ela toma outra atitude diferente. E aí os conflitos vêm. E aí eu não consigo harmonizar esses conflitos. Porque eu quero que ela seja exatamente como eu imagino que ela seja. Não respeitando as suas diferenças. Não respeitando a sua peculiaridade, ou melhor dizendo, as suas dificuldades. Deu uma enrolada aqui, a palavra não saiu. Mas aquilo que nós temos que podemos oferecer, cada um diferente. Então é quando eu começo a estudar a mim, eu começo a entender os outros. Porque eu vejo que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de conviver. E eu me esforço. Aí eu tenho que desenvolver uma tal de paciência, tolerância, para que essa harmonia possa acontecer. Então, além dessa motivação do relacionamento interpessoal saudável, ele fala da realização pessoal. E todos nós queremos se realizar. Todos nós buscamos essa realização. E é necessário que nós buscamos. Que nós façamos todos os esforços para que nós tenhamos os nossos valores. Para que nós conquistamos os nossos sonhos. Para que nós possamos avançar na nossa caminhada evolutiva. Porque esse é o propósito. Esse é o nosso destino. Crescermos. Senão, não haveria uma lei chamada progresso. E se nós todos estamos submetidos à lei do progresso, nós temos que buscar a nossa realização pessoal para esse crescimento. Então, diante de sermos úteis à sociedade, servir é a nossa melhor oportunidade. A melhor oportunidade. Às vezes a gente fica pensando, e quando conversamos nos grupos espírita, onde que uns se intitulam trabalhador da casa espírita, outros já chegaram a ser servidor da casa espírita, e aí eu fico a pensar, mas ser trabalhador ou ser servidor? Se eu sou trabalhador, eu vou pensar que eu tenho que cumprir como eu cumpro numa empresa. Eu tenho horário para chegar, eu tenho horário para sair. E também, se eu fizer hora extra, eu quero meu bônus. E eu cumpro só aquilo ali. Então eu sou trabalhador da casa espírita. Todas as segunda-feira, às 7 horas, eu estou lá na casa. Mas às 9 horas, quando termina as atividades, não contem mais comigo. Meu dia é segunda-feira. Eu sou, então, um trabalhador. E o servidor, o que é?
é aquele que se propõe a servir, a ser chamado, ele vai. Que ele tem esse comprometimento com ele e com a doutrina. Com ele porque é o aprendizado e o trabalho que ele realiza que ele vai adquirindo as experiências para a sua vida futura. E para a sociedade, ou para o grupo, ou para o movimento espírita, ele é aquele ao qual contribui com a sua parcela de atividade que realiza. Então, dessa forma, nós não podemos estar naquela lista que é realizada aqueles ao qual se encaixa na passagem do Evangelho, no capítulo 20, item 2, que fala sobre os últimos serão os primeiros. Mas quando o Evangelho nos diz, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais disposto, aí então te franquearei a minha vinha. Então nós não podemos estar nesta lista de que esquecemos o que já aprendemos, que precisamos recomeçar. É necessário que nós damos continuidade do que estamos aprendendo, porque essa é a nossa forma de realizarmos pessoalmente. A nossa realização pessoal é o aprendizado, é o servir. Quando nós vemos no Evangelho dizendo que fora da caridade não há salvação, ela está nos dizendo que não há quem não possa ser útil, quem não possa servir de alguma forma. Todos nós. Até aquele que se encontra enfermo numa cama de hospital. Aquele que é paralítico que se encontra em casa. Aquele que é surdo e mudo. Aquele miserável que não tem nem o pão para comer no dia a dia. Porque se ele não tivesse essa possibilidade de fazer a caridade, Deus não seria justo. Porque daí ele iria dar a condição para uns e não para outros. Então, se a caridade é a única forma de salvação, é porque todos podem servir. E aí, quando nós olhamos as nossas três potencialidades, os poderes que nós temos, quem de nós não está dotado de pensamento? Quem de nós não está dotado de sentimentos? E quem de nós não está dotado de uma vontade? Então, se eu nada tenho e nada posso, ainda assim eu posso fazer uma oração. Se eu não posso fazer uma oração, eu ainda posso emitir um pensamento. Aí então há justiça, porque daí todos podem fazer. Nada tenho materialmente, mas posso realizar muito. Não esquecemos do grande exemplo de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Numa cama, colocando peso no peito para suportar a dor, era levado naquela cama para fazer as palestras,
E naquela cama ele constrói creche e abre casas espíritas. O gigante deitado. Mas além dele, nós podemos lembrar e saber que servir a força transformadora. Se eu quiser transformar a minha vida, comece a servir. Como eu vou servir? Cada um tem a sua maneira. E cada um encontra o seu momento. Se cada um construísse na área que foi chamado a servir, não existiria miséria na Terra. Então depende da nossa construção, de nós dar um sentido no servir, de lembrarmos que Jesus nos chama. Ele nos convida, vinde a mim, vós que sois bons servidores. Quem aqui não se considera bom servidor? Então está na hora de começarmos a pensarmos em sermos bons servidores. Como eu vou desenvolver alguma coisa depende do entendimento e do sentido que eu vou dar, do significado que eu vou dar, da maneira que eu possa dar e como eu possa fazer algo para o meu irmão. Divaldo Franco, no livro Entrega-te a Deus, ele diz: o esforço em favor da conquista relevante do ser psicológico deve ter como fundamental significado a tarefa de servir. O significado de servir. E aí nós podemos e devemos lembrar que há sempre uma razão para servir. Cada um vai encontrar a sua razão. Cada um vai dar um significado para a sua vida. E cada um vai fazer o que há de melhor. Não podemos nos permitir a entrega das nossas emoções, do nosso bom ânimo, da nossa autoestima. Se permitir a autoestima baixa, ou as nossas emoções sem ânimo, mas buscarmos realmente aquilo que nós podemos e devemos cumprir, porque todos fomos chamados a servir. E a única maneira de desenvolvermos e transformar e evoluir é servir na seara do Mestre. Pensamos nisso e que Jesus esteja no coração de cada um de nós. Muito obrigado e muita paz.